Que a paz de Jesus esteja sempre com todos. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que faz parte do cotidiano da nossa existência. Praticamente nós convivemos com este tema diuturnamente. Ele é um tema pouco compreendido, mas bastante usado. Se chama críticas. Nós vamos hoje dar um mergulho em nós mesmos para descobrirmos se o uso das críticas que nós fazemos, elas representam um manancial de energia negativa que nós jogamos para o outro, ou se essas críticas, em sendo construtivas, elas representam uma cooperação de engrandecimento, de evolução. Então, nossa irmã Joana de Ângeles, ela, como sempre, é objetiva, como sempre, ela traz os temas de seus textos, né, discutindo com muita leveza, sempre aproximando Jesus como exemplo, né, das questões, dos temas trazidos. Hoje nós temos o capítulo 23, né, chamado Críticas. Então, vamos nos preparar para fazer a nossa oração habitual, pedindo a Jesus que nos fortaleça sempre. Também saudamos, né, antes da oração, a todos os irmãos que estão conosco nessa noite, especificamente os colaboradores e trabalhadores do Grupo Espírita Casa de Guará, aqui em Itabuna, na Bahia, por quem temos um afeto especial. São nossos irmãos, companheiros de trabalho, que estamos aqui nessa seara, cada um tentando, ao seu modo, do jeito que pode, né, com as virtudes que já conseguiu amealhar, cooperar com o serviço do esclarecimento para todos nós, né, porque cada tema que se estuda é um esclarecimento, também cooperar com os trabalhos sociais da casa, com os grupos de estudos, que, né, cada um coopera do seu modo, a partir do seu campo de conhecimento, e juntos, unidos, né, trabalhando as críticas, né, que nós vamos aprender hoje, como é que Joana nos ensina, nós vamos tocando o nosso serviço, o nosso trabalho aqui na Terra, sempre com vistas ao processo evolutivo individual de cada um, e sempre com vistas ao crescimento espiritual, que é trabalho pessoal. Então vamos unir os nossos pensamentos a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas nos fortalece e nos livra de todo o mal, que assim seja. Sobretudo nessa noite, nos fortalece para aprendermos a avaliar as nossas críticas, que são endereçadas para o próximo, mas também fortalecer a autocrítica que nós devemos ter em favor de nós mesmos. Que assim seja. Vamos ver aqui como é que a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai trabalhar a questão das críticas. A primeira pergunta que nós vamos fazer para todos, que foi a pergunta que eu me fiz, quando eu entendi o texto, lógico que dentro da minha compreensão, né? Quando eu entendi o texto, a primeira pergunta que eu fiz é: Carmélia, você é portador de conflito? Você tem algum conflito? Você é portadora de conflitos que marcaram a sua vida desde a infância ou que marcam raivas, chateamentos, aborrecimentos, né, com as pessoas que convivem com você, sua vida, seu trabalho,
sua casa, as pessoas que convivem com você no campo de religiosidade onde você trabalha, no campo das atribuições que você assumiu. Você é uma portadora de conflito. E eu, então, lembrando Joana, disse sim, porque nós não temos ainda a perfeição, a virtude da perfeição construída em nós. Então, nós precisamos ficar atentos. Se eu sou um portador de conflito, nós precisamos observar, na hora que nós criticamos os outros, se nós não pegamos essa energia, né, destrutiva e nós jogamos para o outro. Se nós fazemos assim, é fácil descobrir que a nossa crítica ela é malévola. A nossa crítica é uma crítica recheada, né, de uma energia muito ruim, que ao nós jogarmos essa energia para o outro, a gente provoca a desarmonia. Sob o ponto de vista da psicologia, esse é um processo de transferência. Eu transfiro de mim essa porção de desarmonia e eu jogo para o outro. Nós podemos utilizar o argumento da imperfeição para, com este argumento, procurar nos livrar, né, desse trabalho de crítica que faz parte diuturnamente da nossa vida. Nós vamos ver aí, agora que já sabemos, né, que nós todos somos portadores de conflitos e que nós precisamos aprender a avaliar que tipo de conflito nós temos, né, por que nós estamos julgando o outro daquele modo, daquele jeito. Joana, então, ela traçou um roteiro seguro para que a gente percorresse para descobrirmos onde nós estamos falhando, entendermos qual é o significado do termo crítica, como é que nós estamos nadando nesse terreno, né, das críticas, se nós estamos utilizando para destruir ou para construir. A primeira coisa que ela vai nos ensinar é a questão da finalidade da crítica. Qual é a finalidade da crítica? Segundo nossa irmã Joana de Ângeles, se nós aprendermos isto que eu vou dizer agora, nós vamos ter tomado uma consciência muito grande quando nós tivermos de fazer as nossas críticas para com o outro. Qual é a finalidade da crítica? Qual é o cuidado que nós devemos ter? A finalidade da crítica é contribuir em favor do aperfeiçoamento, não é, da pessoa, em favor do aperfeiçoamento daqueles fatos que nós estamos observando. A finalidade da crítica é corrigir. Muitas vezes nós criticamos, mas não temos condições morais, como nos diz nossa irmã Joana de Ângeles, nem intelectuais para fazer a correção do comportamento do outro. Mais tarde ela vai dizer, né, vai nos mostrar, vai nos dar, melhor, alguns conselhos, né, para que nós tomemos esses conselhos e comecemos a amadurecer em cima desse nosso comportamento de crítica. Quem critica, primeiro, ele faz uma análise. E segundo, ele faz uma escolha. Quando a gente vai analisar um fato, a gente precisa ter um certo domínio. Eu não vou dizer o domínio inteiro, porque a gente pode estar criticando um fato sem ter nenhum domínio do tema, sem ter ou tendo um mínimo domínio, um médio domínio ou um domínio total. Né? Vamos nos lembrar, primeiro, se for em relação às outras pessoas, nós não conhecemos as outras pessoas como nós achamos que conhecemos.
todos temos uma parte que representa as nossas atitudes, né, que elas são internas, as nossas atitudes, elas são para mim, mas nem sempre há uma consonância entre atitude e comportamento. Às vezes eu tenho uma atitude, que é o que eu realmente penso, porém eu me comporto ao contrário do que eu penso, porque o comportamento, ele é uma apresentação do ego para a sociedade, do ego para as pessoas. E a atitude é aquela parte que eu guardo e que nem sempre eu quero que os outros conheçam. Especificamente, né, quando eu sou extremamente crítica e eu tenho uma crítica ácida, destrutiva, cujo objetivo não é o aperfeiçoamento. O objetivo é a destruição. Se a nossa crítica ela está nesse caminho, nessa intenção de destruir o outro, nós vamos então utilizar de artifícios para criticar. Os impulsivos vão dizer logo, abertamente, né? Os narcísicos vão ter uma habilidade maior para divulgar essa acidez que existe dentro dele. Cada um vai ter uma forma de se expressar, e aí é o comportamento que surge para mostrar o seu descontentamento, porque as razões aqui normalmente são razões de ordem patológica, né? Esse descontentamento para com a fala do outro, para com o trabalho do outro, para que com a família do outro, a profissão do outro. Então, nós vamos ver aí no mundo em que nós vivemos, que é o planeta Terra, que já tem esse crivo, né, de pagar suas dívidas e ser provado nos seus bons propósitos, essa característica do planeta Terra, nós precisamos ter esse cuidado muito grande, porque a capacidade de análise do observador, aquele que observa, tem uma capacidade de análise, né, que nós já vimos aqui. Essa capacidade de análise, ela está submetida a dois fatores, conforme explica a nossa irmã Joana de Ângeles, que é os sentimentos morais da pessoa, os sentimentos morais, e o outro é a questão do nível da evolução espiritual onde aquele que critica se encontra. Vamos nos lembrar dessa dicotomia entre atitude e comportamento. Pode ser que no comportamento a gente detecte, né, ache, analise que a pessoa tem uma certa evolução espiritual ou seja portador de sentimentos morais elevados. Porém, como nada fica oculto, né, um dia isso vem à tona e alguém lá vai descobrir que não era bem assim como eu imaginava. Aí também nós já estamos diante de uma outra crítica. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O comportamento que eu acho assim mais triste é quando você faz a sua crítica para os ausentes. Ou quando você não tem a coragem, que é como Joana nos diz, de chamar o outro para dialogar e falar a respeito de sua insatisfação, né? Porque a crítica é uma insatisfação quando ela não surge para contribuir, quando ela não é um elemento de aperfeiçoamento. A gente pode criticar as artes, pode criticar o comportamento do outro, pode criticar a escrita, né, o texto que a pessoa produziu, pode, agora em tempos de pandemia, né, pode criticar as falas nas lives, né, os trabalhos que as pessoas estão fazendo aí de todo jeito, em suas áreas de conhecimento, ou então nos seus campos de religiosidade.
Nós podemos criticar tudo, porque é aquela história, a crítica é livre. Quando a gente não tem, ela faz parte do ser humano, observar conforme eu penso, né, conforme aquele degrau que eu já consegui atingir, como eu já falei, tanto intelectual, quanto moral, quanto espiritual, para ser esse grande observador daquilo que eu analiso, que eu observo, que eu vejo. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles faz essa divisão. O que a gente tem que fazer? Observar. A minha crítica, neste momento, ela é destrutiva ou é construtiva? Se você conseguir, segundo nossa irmã Joana de Ângeles, identificar que ela é uma crítica destrutiva, por que eu falei se você conseguir? É porque nós usamos os mecanismos de defesa. Quando a gente vai para o lugar da perfeição, daquele que sabe, a gente usa o mecanismo de defesa, já que eu sou quase perfeito, eu realmente domino todos os assuntos, eu realmente sei, então eu me dou ao luxo de fazer uma crítica destrutiva, uma crítica ácida, que o outro há de se perguntar, ou a própria pessoa, aí onde vem o amadurecimento. Você próprio se perguntar: isso que eu estou criticando sobre aquela pessoa vai colaborar em quê para o aperfeiçoamento dela? Não é? Porque tem gente que faz a crítica com impulsividade. O traço de personalidade vai dizer como é o seu modo de criticar. Aí Joana vai chamar outra atenção. Observemos em nós mesmos o nosso modo de criticar. O nosso modo. Como é que eu critico? Eu critico só para mim internamente, dou aquele risinho de mofa? Eu critico falando mal da pessoa para terceiros, tá vendo? O meu sentido da crítica é de destruir a pessoa, é de desacreditar a pessoa perante os outros, porque olha, eu já convivi em minha vida com situações assim, né? A pessoa, por usufruir de um cargo, né, de ter um comportamento que era venerado por outros, ela se dava ao trabalho de tirar outras criaturas do seu caminho, utilizando uma crítica ácida, sutil, que terminava por incutir na cabeça do outro a destruição. Então, incutindo a destruição, destruía a pessoa de qualquer possibilidade de crescimento. E isso sempre me chamou a atenção. Que coisa! Como as pessoas usam as palavras, né? Combinando com o comportamento, palavras estudadas, comportamentos estudados, expressões refinadas da língua portuguesa, né? Para destruir os outros. Por que não usa esse arsenal para a construção, para colaborar com o aperfeiçoamento? É esse o caminho que Joana está traçando, porque são reflexões profundas a respeito do ego. O ego é aquele que se mostra, é aquele que não quer ser contrariado, quer ser admirado, quer ser divinizado, quer ser colocado num trono para ter bajuladores aqui embaixo. Aí é que tá. Só que egos se confrontam com egos que querem as mesmas coisas. E então o conflito ele vai se instalar. E aí nós vemos as guerras de egos, as fogueiras de vaidades que entram em guerras intermináveis. Não é? Por quê? Porque o anseio é pelo poder. O anseio não é uma colaboração para o aperfeiçoamento. E são nesses momentos que Joana vai nos chamar a atenção para que observemos onde nós estamos, como nós utilizamos os nossos recursos morais e espirituais na hora da crítica. Ela diz o seguinte, que a gente precisa ter cuidado com as filhas nefastas
da crítica infeliz. Todas as vezes que nós fazemos uma crítica infeliz, nós adotamos duas filhas nefastas. Mas que seriam essas filhas nefastas que nós adotamos? Porque ela diz que tem gente que não só adota, não é momentaneamente, ela também leva para dentro da sua casa mental e do sentimento essas duas filhas. A primeira se chama calúnia e a segunda tem o nome de maledicência. Então a Joana ela vai dizer o seguinte: na hora que você for criticar, tanto em forma de atitude interiormente para você, ou você criticar para terceiros, observe se você não está adotando essas duas filhas nefastas, a calúnia e a maledicência. E cuidado, porque quanto mais você critica, mais nós vamos incorporar a nossa família de sentimentos negativos essas duas filhas. Olha que interessante, né? Aí a gente vai se perguntando, quantas vezes no dia eu adoto essas duas filhas nefastas? Quantas vezes eu adoto a calúnia? Quantas vezes eu adoto a maledicência? A nossa irmã Joana vai dizer que nós não temos condições de agradar a todos. Isso não faz parte do nosso planeta. Não faz parte da natureza dos seres que estão aqui encarnados. Mas faz parte da nossa natureza. Fazer um mergulho dentro de nós, para que então possamos averiguar, analisando essa questão da crítica, porque a crítica é uma análise e é uma escolha, vocês aprenderam. Quando eu analiso, eu vou depois escolher, e a escolha é um ato posterior ao julgamento. Primeiro você está diante do fato, depois você observa os detalhes do fato. E essa observação, essa capacidade de análise, né, do observador é uma construção pessoal. Joana nos diz que é devagar que nós vamos construindo essa capacidade de observação para nós entendermos, olha, fulano faz desse modo, cicrano faz desse outro. E o meu jeito de fazer é esse. Mas como é que a gente analisa? Vem cá, quem está errado dos três? Quem está certo dos três? Os três estão certos, minha gente. O que é que falta aí na hora da crítica? A Joana disse que falta uma coisa tão simples, muito simples, que é o respeito pela diversidade. É só isso. Se você não entendeu, entenda, né? Eu lembro de um aluno, ele recém-formado, tinha sido aprovado no concurso para procurador do Estado, e ele aí conversando comigo, em Ilhéus, ele disse assim, eu não aprovo aquele comportamento maniqueísta de meus colegas lá no trabalho, né? Ele estava com um pouco mais de 6 meses de exercício da profissão. E eu aí, olhando para ele, eu falei assim, você poderia me explicar o que é ser maniqueísta? Aí ele fez, tia Carmélia, você já vem com suas perguntas embaraçosas. Eu falei, olha, mas para a gente dizer que o comportamento dos colegas é um comportamento maniqueísta, eu preciso saber o que é que eu estou falando, não é? Então, você sabe ou não sabe qual é o significado do termo maniqueísta, o que é ser maniqueísta? Ele falou, eu não sei. Eu falei, então pronto, naquele tempo a gente não tinha os celulares que tem hoje, né? Ele voltou para Salvador e de lá depois me mandou um e-mail, fez aquela pesquisa e falou, agora eu estou tranquila, eu já sei quem foi maniqueu, eu sei qual é o significado de ser maniqueísta. E eu fiz uma análise completamente errônea do comportamento de meus colegas. Quando eu quis dizer que o comportamento era maniqueísta, eu estava querendo dizer isso e aquilo,
completamente diferente do significado do termo. E aí ele então aprendeu, né? De vez em quando a gente se fala ainda e ele diz: nunca esqueço do termo maniqueísta, porque daqui para frente eu sempre fiquei procurando ver, quando eu queria rotular alguém, esse rótulo eu ia procurar ver se realmente eu estava correto, né, no meu juízo sobre o outro. E aí eu digo: leve isso para a sua profissão, você vai se dar bem. Tá vendo aí? Então, é um problema a gente fazer a evolução da doxa para a episteme. Doxa é opinião, tá vendo? Opinião é aquilo que eu acho do outro, que Joana já nos chamou a atenção, nós vimos aqui para observarmos essa carga de emoção negativa que a gente leva. Então, qual é o objetivo e a finalidade da crítica? Contribuir para o aperfeiçoamento. E para eu contribuir com o aperfeiçoamento, preciso de duas coisas. Vou repetir. O que é que eu preciso? Que duas coisas eu preciso? Eu preciso de dois fatores, que são sentimentos morais já construídos dentro de mim, e a outra coisa é uma certa evolução espiritual. Nós acabamos de fazer a oração. Qual é a nossa medida de evolução espiritual? Olha o que a gente pede para Jesus. Não nos deixeis cair em tentação. Jesus está ali dizendo: vocês são frágeis, estão ainda num longo caminho para alcançar as virtudes necessárias. Pelo menos aquelas três, né? Que a gente diz assim: faça BIP, ser benevolente para com o outro. Quando eu critico, eu sou? Não. Ser indulgente, exercer a indulgência. Quando eu critico, eu sou indulgente? Não. E por último, perdão das ofensas. Eu perdoo as ofensas ou eu devolvo, muitas vezes em dobro, em triplo, as pedradas que me jogam em forma de crítica. Ó, se você não tem condições ainda de fazer BIP, benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas, vamos começar a fazer este caminho, a construir dentro de nós essas virtudes que são aqueles sentimentos morais elevados, que, como diz Joana no final do texto, que vai fazer com que você passe ileso a críticas das pessoas que têm patologias, sentimentos patológicos de destruição. Você não vai parar para se magoar. Ela diz que o metro que a gente tem que usar é o ressentimento. Se você ficou ressentido, você está preso. Se você não ficou ressentido com as críticas que fazem a respeito de você, você está começando a se libertar. Porque assim, às vezes você diz assim: a crítica ela veio daquela pessoa que para mim é uma pessoa sem importância nenhuma. Então, ela não tem nenhuma ressonância em mim. Mas se você dá importância a uma outra pessoa e a crítica veio daquela, você se ressente. Aí Joana diz: está na hora de se curar, porque o ressentimento é uma emoção negativa que gera um sentimento negativo. Aí o ego está ferido. E ego ferido, a gente tem que ter cuidado, porque na devolutiva desse ego ferido podem vir pedradas enormes e a gente então se comprometer enormemente. Inclusive também errar nas nossas críticas. Então ela diz que essas críticas sem valor ético nenhum, que não contribuem em benefício do outro, elas são destrutivas. A contribuição é em benefício da arte, da beleza, em benefício do aperfeiçoamento, em benefício do progresso. A crítica sempre será em benefício do progresso. E nós temos a condição de criticar sabendo o tema que nós estamos criticando. Se nós não temos conhecimento, qual é a nossa alternativa antes da crítica? Vá estudar sobre o tema.
e depois, então, você pode externar quais são suas opiniões e quais são suas avaliações a respeito daquilo que não é a verdade, é só um recorte de realidade. Porque entre a doxa e a episteme, doxa é opinião, episteme é ciência, o caminho é imenso. E quando uma realidade vai fazendo essa transposição da doxa para episteme, que significa ciência, muitas vezes, já no campo da ciência, ela se dissolve em várias nuances, porque novos conhecimentos estão migrando da doxa para episteme e, em chegando lá, vai se agregando e vão modificando os quadros do conhecimento científico que se tinha, né, a respeito daquele fato ou fatos. É assim que as coisas acontecem. É assim que a ciência evolui, vai agregando conhecimentos que vai sempre melhorando a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra. Então, essa pergunta de qual é a minha postura diante de uma crítica, se é a postura do ressentimento, eu preciso estar muito atento para isso. A irmã Joana, ela conta uma história muito interessante. Assim, quando a gente vai a Roma, que vai visitar, vocês podem entrar aí, né, no site e podem ver que junto lá do Coliseu, acho que é o lado direito, não sei exatamente, eu tenho que ficar de frente para eu ver onde ela está, né? Perto, é, deixe-me ver, situar, é por aí, não sei se é lado direito direitinho ou é do lado esquerdo, mas acho que é do lado direito, né? Do lado esquerdo você já vai para ver outras coisas. Então, você vai ver a estátua de uma mulher linda. Eu achei, quando eu vi, que era uma deusa, né? Já que a gente estava em Roma, né? Tanto aquelas deuses, deusas, aquele todo arsenal do pluralismo religioso deles, né? E eu então fiquei admirada. Eu falei, nossa, quem é essa mulher aqui? A guia falou, essa é a estátua de Cornélia. Aí eu falei, Cornélia, lembrei de meu professor de direito penal, que só me chamava de Cornélia. Como Cornélia tinha sido o nome da mãe de Cícero, né, um grande orador romano, eu dizia ao professor, o senhor me lisonjeia, porque me chamando de Cornélia, está me honrando com o nome da mãe de Cornélio. E por isso ele me deu um ponto na prova. Imagine, pense aí, eu sou há muitos anos passados. E lá encontrando essa estátua de Cornélia, eu falei, pensei que fosse a mesma. E a guia falou, não, ela é a mãe dos Gracos. Ela era uma patrícia romana, ela foi muito rica, ela perdeu todos os seus bens, o marido morreu durante as guerras púnicas e ela tinha 2 filhos. Porém, ela não saiu da casa-palácio onde ela morava. Ela ficou ali morando com seus 2 filhos, ainda crianças, né, já entrando na adolescência. E numa festa que foi dada pela família dos Gracos, nesta casa, que era uma casa-palácio, né, uma daquelas amigas dela, cheias de joias, enfeitada de joias, se vira para Cornélia e diz assim: cadê as suas joias? Os filhos iam passando, ela chama os 2 filhos e abraça. Eis as minhas joias. Porque naquele instante daquela festa, ela estava desprovida de qualquer joia, nenhuma ela tinha. Estava vestida numa roupa simples. Ela foi convidada para estar na festa, porque mesmo morando na casa, ela poderia não ter sido convidada, porque era a família dos Gracos, não era só ela, né? Tinha senadores romanos na família dos Gracos. E então ela poderia ter sido relegada, porque não tinha roupa adequada, nem tinha joias adequadas, porque tudo foi vendido, foi espoliado pela própria família e ela ficou naquela condição subalterna, né? Porém, era uma mulher extraordinária, de uma beleza invejada por aquelas mulheres da corte romana e de uma educação que ela dava para os filhos, a educação de homens livres. Ela não criava aqueles filhos dentro do rigor da família romana.
ela criava aqueles filhos para o universo, não é? E esses filhos dela, depois de adultos, eles foram por alguma pessoa eminente lá, são pessoas do Senado romano, decidiram matar esses dois filhos dela, porque eles, então, vendo a miséria e a fome que eles passavam dentro do palácio, não, imagine, né, para quem já foi rico, eles resolveram ir apoiar as revoluções que tinham nas colinas de Roma para por terras, né, para ajudar aquelas pessoas, aquelas mulheres e aqueles homens doentes e aquelas mulheres sem maridos que precisavam de uma terra para plantar o que comer. E eles estavam do lado dessas pessoas. Então eles foram assassinados os dois. Na verdade, o que os senadores romanos queriam é que eles se suicidassem. Mas como suicídio, para não manchar as mãos de sangue, né? Mas como o suicídio era uma proibição da legislação romana, eles então foram mortos numa emboscada. E aí, olha mais tarde o reconhecimento de Roma, não é? E Cornélia ficou, seu marido, seus filhos, humilhada, vivendo naquele palácio. Mas sempre ela não se sentia humilhada, os outros a humilhavam. Ela tinha sempre uma lição altruísta para dar para aquelas mulheres romanas do Império Romano da época. Foi assim que Tibério e Caio, os filhos de Cornélia, eles foram mortos. Joana de Ângeles, ela repete essa história como exemplo aqui neste capítulo, né, dela, o capítulo 23, sobre críticas. Aquela mulher tão criticada, né, era aquele exemplo de educação. Então, meus queridos amigos, essa é a lição de hoje. Essa é a lição. O primeiro conselho que a nossa irmã Joana vai dizer, minha gente, o futuro é incerto. Vamos lembrar disso. Hoje, aquele que você apedreja, amanhã você estende a mão. E nós que somos reencarnacionistas, espíritas, né, no modelo espírita, vamos lembrar de tantas lições do Evangelho. Daquele que se sentiu menosprezado, apedrejado. No mundo espiritual, foi preciso que os orgulhosos da terra estendessem as mãos para eles, para ter uma proteção, uma segurança. Nossa irmã Joana vai dizer que nós, segundo o conselho, que usemos a nossa inteligência para edificar e não destruir, porque as pessoas que geram conflitos, que geram mal-estares, elas assumem uma responsabilidade enorme perante elas mesmas em seu processo evolutivo. Ela vai dizer, terceiro conselho, no teu cotidiano, tenha cautela com as críticas que você vai emitir. Não é? Porque quem critica maldosamente quer um apoio e quer que a sua opinião se multiplique e quer que as pessoas adiram ao seu ponto de vista. Se alguma daquelas pessoas fizer uma notação contrária ao que a pessoa criticou, ela já exclui do seu rol de amizades. Aí Joana vai dizer, tenha cautela nas suas observações, porque os seus comentários críticos podem destruir vidas que anelam pelo crescimento, pelo direito de amar, pelo direito de ser. E ela vai dizer que o mundo está exaurido pelas forças perversas. Para que a gente não se esqueça disso. Que a gente não seja mais uma força perversa para exaurir o mundo. Nós estamos cansados. Muito cansados. São muitas reencarnações, em muitos contextos, em muitos países, vivendo as mesmas questões. Então, ela vai finalizar o texto e com ela eu finalizo, lembrando de Jesus, que criticado em todo o seu ministério, ele não parava para ouvir absolutamente nada, nem para registrar
nenhuma energia crítica ácida dos fariseus em seu coração. Ele seguia sempre adiante, fazendo bem. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos dê essa força, essa compreensão, esse amor no coração, para a gente seguir fazendo bem, se nos importarmos com a crítica, mas sim nos preocuparmos com a crítica que nós fazemos. Isso é autoconhecimento. Que a paz de Jesus fique com todos. Uma semana maravilhosa para todos nós, cheia de paz, de amor e de decisão em observar a crítica para fazer a autocrítica.